Bom dia, Lupe. Gabriela já está por aqui. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre arte, sobre cultura, de vários projetos maravilhosos que nós temos na nossa cidade. E hoje nós vamos falar com essa pessoa encantadora que é a Gabriela Ferraz. Eu quero agradecer vocês que já estão por aqui. Nós só fazemos arte por causa de vocês, por causa de tantas pessoas maravilhosas que estamos presentes e está na nossa cidade. Então eu quero agradecer e falar um pouquinho sobre o que é esse projeto. E hoje nós vamos ter muitas novidades. Está acontecendo muitas novidades em Anápolis. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre arte e sobre cultura, tá? Então eu quero já chamar a nossa querida Gabriela, mas antes eu vou falar um pouquinho qual é a proposta do Vamos Conversar. O nosso objetivo é conhecer pessoas que nos inspiram e que possam vir nos inspirar. Em especial, pessoas ligadas à arte, à cultura, elementos que mais do que nunca é essencial e é um fator que nos une, né? Ainda que à distância. Vamos juntos ajudar a construir uma rede de fazedores e colaboradores do conhecimento entre profissionais da cultura e da arte. Então, vocês estarem aqui hoje com a gente e nós vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura com a Gabriela Ferraz, essa artista maravilhosa. Bom dia, Gabi. Bom dia, gente. Bom dia, Maria. É um prazer imenso o seu convite para estar aqui nessa live e em contato com todos vocês. Muito obrigada, nós que agradecemos. Eu vou falar um pouquinho quem é Gabriela. E aí depois ela vai estar falando mais. Mas Gabriela Ferraz, design de moda, maquiadora, pedagoga e doutoranda em performances culturais. Gabi, conta pra gente um pouquinho como a arte e a cultura entraram na sua vida. Bom, a arte e a cultura entraram na minha vida desde sempre. O meu pai, ele é músico, eu sou filha do Calbi. Talvez alguém que já tenha passeado por aí nos bares, nas ruas, já tenha visto meu pai, meu tio é o Ismar Ferraz, e ele é irmão do Ismar, né? Então, a música sempre esteve presente na minha vida desde a infância. Eu colocava os discos, eu ouvia meu pai tocar violão no final de semana. Então, assim, dessa parte musical veio toda do meu pai. E a minha avó Dirce, que é a avó materna, ela sempre foi muito criativa. Ela é costureira, ela tem 92 anos, fez 92 anos sábado, e até hoje ela costura, ela tem essa noção de design, ela faz coxas de retalhos maravilhosas, ela é uma pessoa incrível, então acho que meu berço ele é muito cultural. Ela também tem um projeto, né, de fazer roupas infantis. Tem Com sim, ela você faz. também, né? Você auxilia. Eu tento, mas a questão do tempo é corrido, né? Mas ela consegue. Ela é muito mais rápida do que eu. Ela faz um short, uma roupa, você fala assim, não, gente, não é possível, ela já fez, ela terminou. E eu não consigo. Eu sou muito devagar na costura. Mas isso aí foi um dos pontos que me levaram a escolher minha graduação, minha primeira graduação. Ai, Esse berço, ele foi alimentado também pela minha mãe. Minha mãe sempre me estimulou a desenhar. Ela sempre me deu material, lápis de cor, giz de cera. Eu sempre fui uma criança muito introspectiva, aquela que fica brincando quietinha ali com as coisas. E eu gostava de Barbie e gostava de desenho. Eram minhas duas brincadeiras favoritas. Então eu ficava ali naquele universo criando layouts de casa diferentes. Ah, eu não tenho um banheiro, eu vou lá e crio. Eu pegava o quê? Um pedacinho de plástico, pegava a tesoura, eu era a rainha da tesoura, meu pai brigava comigo. Larga a tesoura, fica picotando as coisas dentro de casa.
Mas eu gostava de inventar o que eu não tinha, eu fazia. E é justamente aí, na falta, que a gente vai aprendendo a desenvolver a criatividade. Que Aí legal. foi isso, na infância foi isso. Então, e como que foi a decisão de estudar e se graduar em design de moda? Design de moda foi a minha segunda opção. O meu primeiro vestibular foi para arquitetura, porque meu pai queria ir aqui em Anápolis, tinha. Eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada a desenho, porque eu já desenhava. Só que na arquitetura eu não passei em matemática, olha só. E aí, depois eu vi que tinha um vestibular para design de moda em Trindade, em 2006. Eu estava fazendo cursinho. E eu falei, vou tentar, quem sabe, né? Tentei, passei e fui fazer um ano de design de moda em Trindade, que foi em 2007. E aí, Trindade, eu tinha que passar a semana lá, era um pouco complicado. Eu me transferi para Goiânia, eu fiz o processo de transferência para a UFG, fiz de 2008 a 2011 na UFG em Goiânia. Então, assim, o processo de escolha foi devido à base do desenho, a gostar desse universo de coisas, de revistas e muita criatividade e tudo mais. Então, para mim, isso foi um processo meio que natural. E E você aí depois. trabalhou. Pode Pode falar. falar. E Não, você, falando que depois eu. você trabalhou com várias áreas, né, dentro do design. Fala um pouquinho para a gente. Então, no design, eu tive contato com a fotografia, que no final de 2011, no final da graduação, eu comecei a trabalhar profissionalmente com fotografia. E aí, na fotografia, eu sentia a necessidade de maquiagem. Então, eu precisava de gerar De uma dinheiro, sequência. precisava de uma maquiadora junto, só que eu falei, vamos ver se eu dou conta. E eu comecei a fazer as maquiagens para as minhas próprias fotografias. E eu acabei gostando muito mais de maquiagem do que de fotografia e continuei mais na maquiagem do que na fotografia. Foram as duas principais áreas que eu desenvolvi. Eu estive bastante na área da imagem dentro do curso de design. Eu não fui muito para a área dos tecidos, né? O meu desenvolvimento sempre foi ali na área da imagem. Que interessante. Mas dentro do design, você também foi professora de design, foi professora na faculdade, né? Na faculdade da UEG. Como que foi esse trabalho? E ainda você trabalhou também em lojas de Anápolis, você fez tutoriais, né? Ajudou em algumas revistas. Como que foi isso? Isso, minha trajetória profissional, eu vou fazendo de ano em ano, porque eu vou conseguindo lembrar. Em 2012, eu comecei a trabalhar com a Laíla, porque eu estava trabalhando com fotografia e maquiagem. Eu comecei a trabalhar com a Laíla Monteiro em 2012, foi quando ela lançou o blog, em maio de 2012. Ela tinha um blog junto com outra profissional aqui de Anápolis, só que ela dissociou e fez o blog dela. Então, esse primeiro comecinho, das primeiras fotos, das fotos nas ruas, foi um desenvolvimento ali junto com a Laíla. Em 2013, eu trabalhei numa loja chamada Eufórica, lá no shopping, que foi uma experiência assim, incrível para mim aprender como entrar nesse universo profissional. Acho que todo mundo tem que passar por todas as áreas de atendimento, assim você consegue conhecer todo esse universo. E aí depois eu tive uma experiência na Casa Moda, fiz algum desenvolvimento de estampas, fiz um pouco de desenvolvimento de conteúdo de rede social, de pesquisa, de produção para foto. Fiz produção para algumas fotografias com o Pedro Prestes, fiz algumas produções independentes e fiz um trabalho independente junto com a Ana Laura, Ana Aleixo, que é minha querida, minha prima, meu amorzinho. Eu vi crescer, a gente tem 10 anos de diferença, e aí, de repente, ela falou, Gabi, você me dá umas aulas de fotografia? E eu falei, ok. E aí, de repente, eu vi aquela menina crescer tão forte na fotografia. Eu falei, gente, essa menina é muito melhor que eu. Vou trabalhar em parceria com ela. Vou fazer a maquiagem e ela vai fazer a fotografia. Então, assim foi.
E aí eu... Pode falar. Não, pode terminar. Se deixar, eu vou emendando uma coisa na outra, bem randômica, Pode bem continuar. bagunçada. Bom dia, gente. Todo mundo dando bom dia. Então, aí foi quando eu desenvolvi um dos projetos que eu considero um dos principais projetos da minha carreira artística. Então, eu queria que você falasse isso. Então, que seria essa relação com a fotografia, aconteceu de uma forma natural, né? Mas como que você enxerga a importância da imagem e dos símbolos na nossa sociedade, dentro desse trabalho com a fotografia que você fez e você trabalha e você faz? Então, o ser humano ele é muito visual, né? Tudo que a gente está até mesmo de olhos fechados, mesmo uma pessoa cega, ele tem uma tela mental. Então, tudo acontece através das imagens. E a imagem ela é comunicação. Então, a gente consegue se expressar e transmitir elementos de comunicação através de elementos físicos da imagem. Então, quando a gente desenvolveu esse projeto, eu vou falar um pouquinho de como foi o processo de inspiração no, Sim, no projeto Signos, porque esse projeto ele fala muito de como ocorre meu processo de criação, de criatividade. A gente se juntou um dia, falou, a gente não tinha, como surgiu essa ideia, né? A gente não tinha ideia de que a gente ia fazer um projeto tão bacana assim. A gente, tô com vontade de maquiar. Então vamos fazer alguma coisa. Eu vou fazer um veado bem lindo, vou colocar uns chifres, aí a gente vai fotografar. Ok, aí eu fiz uma maquiagem inspirada num veado, coloquei umas pintinhas tipo Bambi, aí fui pegando referências da minha infância ali. O veado que eu lembro é o Bambi, ele tem as orelhinhas, ele tem uma cor amarronzada. Então peguei cor, bolinhas, pontinhos, que foram as pérolas, galhos para fazer os chifres, o olho bem delineado, o olho bem pontudinho aqui, bem grande o delineado, então para marcar aqueles cílios, né, do veado. Então, para mim é isso é o mais marcante. E fui fazendo, a gente chamou uma colega da Ana Laura, Fernanda, nossa, obrigada, gente. Eu agradeço sempre tanto as minhas modelos, porque elas topam sempre as nossas ideias e a gente coloca elas em cada fria, né? Mas é bom, eu agradeço muito. Fernanda Cacheta. E aí a gente foi lá pro Parque Piranga e começou a fotografar. A hora que a gente viu as fotos, eu falei, gente, isso é muito Capricórnio. Aí eu olhei pra Ana Laura me olhou, gente, Capricórnio, a gente pode fazer os outros. Vamos fazer um signo por mês? Vamos fazer um signo por mês. E aí foi. A gente começou com Capricórnio, e depois passamos para Aquário e assim sucessivamente. O processo de criação de cada um foi baseado nos aspectos emocionais de cada signo. Então a gente meio que já sabia algumas coisas, pesquisamos outras coisas. Então, por exemplo, o signo de Aquário, minha mãe é Aquário, então eu sei muita coisa. É uma pessoa comunicativa, uma pessoa que está à frente do seu tempo, tem ideias sempre muito à frente, tem o aspecto, o elemento da água, né? Então a gente, vamos procurar alguma coisa que represente o aquário. Então uma piscina vazia foi o aquário, acabou acontecendo. Tinha uma televisão velha, ótimo, relacionada à comunicação. Então beleza. Vamos fazer uma sereia bem desconstruída, uma coisa bem azul. A gente escolhia uma cor e seguia um pouco nessa tonalidade. Então assim a gente ia cor, forma, elementos e ia montando as composições. que legal. E lembrando que no final nós vamos estar colocando todas as redes sociais, até mesmo para vocês darem uma olhadinha sobre esse trabalho, que foi maravilhoso, teve uma exposição, teve toda uma história, né? Então, a gente vai colocar no final para vocês terem acesso também sobre esse trabalho. E, Gabi, me fala um pouquinho, porque alguns dos seus trabalhos acadêmicos têm como tema o desenho de observação. Fala um pouco para a gente sobre esse seu estudo. Esse estudo começou quando eu comecei a dar aula em Jaraguá. Eu dei aula em Jaraguá entre os anos de 2015 e 2018. Eu saí no início de 2019. Na E eu dei faculdade, aula. né? Isso, eu dei aula na UEG, na Faculdade de Jaraguá, no curso superior de Tecnologia e Design de Moda. Tanta saudade dos meus alunos, eu só queria dizer, só queria registrar que eu morro de saudade de todos eles, dos meus colegas, enfim, foi um período muito bom na minha vida.
E aí, um dia, eu era professora de desenho de observação e eu tive aulas com um modelo vivo. Falei, vou levar modelos vivos para os meus alunos, beleza? E levei uma modelo para posar nua para os meus alunos. Só que o que aconteceu? O que eu não esperava. Tinha gente subindo na janela do lado de fora, tinha gente querendo filmar, tinha gente burburinho nos corredores, falando, meu Deus, tem uma pessoa pelada lá dentro, meu Deus, o que está acontecendo? E aquele mundo quase caindo, falei, gente, o que está acontecendo? Né? Algo normal. Para mim, normal. E de repente o pessoal via como, nossa, gente nua. Ai, meu Deus. E eu falei, isso dá um trabalho, isso dá um tema. O que eu fiz? Peguei, pesquisei usei como pesquisa do meu mestrado. Então, eu pesquisei ao longo de 2016, 2017, 2018. Na verdade, eu entrei no mestrado em 2017, 2018, e eu finalizei em 2019 a minha dissertação falando sobre a nudez, o desenho e como a gente performa. Por exemplo, eu perguntei para os meus alunos o que incomodava enquanto eles estavam desenhando. E geralmente eram as partes que não são vistas, é a parte que a roupa cobre, né? E eu falei assim, e por Sim. que isso? De onde vem isso? Então, existem tabus na sociedade, existem questões que a gente simplesmente vai repassando de geração em geração e a gente não sabe exatamente de onde vem. A gente tem vergonha, a gente tem receio, incomoda e a gente não sabe por quê. Por isso que a gente tem que pensar sobre isso. Então, o desenho, ele é uma forma de performance. Ele é uma forma de externalizar. Eu vou colocar aqui só o que eu gosto, só o que eu gosto de ver, vou fazer um recorte agradável. E a arte, ela não é para ser agradável, nem sempre, né? Ela também é para desestabilizar. A arte serve para poder modificar realidades. E é nisso aí que ela vem primeiro. Ela vem antes de todas as outras áreas e traz essas novas informações para a gente se moldar enquanto sociedade. Então foi um trabalho super polêmico, mas também que trouxe várias transformações. Eu acho que é isso que a arte leva, né? Transformações. Eu acredito muito que seus ex-alunos hoje fazem belíssimos trabalhos a partir desse trabalho que você fez, né? Tão diferente, que não é tão visto, né, pela sociedade e nem pelos acadêmicos, né? E eu E vou te hoje você, falar, assim, a maior mudança que aconteceu, nem, eu falava assim, nossa, a mudança nos alunos, nem foi nos alunos, foi uma mudança em mim. Eu vi o quanto de tabu, de coisas, de prisões que eu tinha em mim mesma, que foram construídas ao longo da vida, e eu falei, gente, eu tenho que desconstruir um monte de coisa. Então eu achava que ia mudar fora, mas acabei mudando dentro, né, também. que interessante. E hoje você também tem um outro trabalho, sendo professora de artes, né? Você está. Como que Sim. está sendo esse trabalho? No final do ano passado, eu fiz do meio do ano passado para frente, eu fiz uma complementação pedagógica. Porque quando eu saí da UEG porque eu não queria pegar a estrada. Porque tava com muitos pressentimentos ruins. Anápolis de Araguá é uma estrada ruim. E aí eu falei, eu quero trabalhar em Anápolis. Eu quero dar aula. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou ter que mudar o meu público. Eu dava aula para os adolescentes e adultos e comecei a pensar, a cogitar dar aula para crianças. E aí, para isso, eu precisava do curso da complementação pedagógica, por isso pedagoga. Minha mãe, ela foi pedagoga, aposentou como pedagoga a vida inteira, então, assim, meio que ela me botava para fazer os trabalhos, os desenhos, os cartazes, tudo que tinha relacionado às atividades. Gabi me dá uma ideia, e eu dava uma ideia. Então, assim, eu já meio que trabalhava junto com minha mãe por tabela. Tinha dia que o professor faltava na escola dela, ela me colocava para dar aula. Então, assim, eu tinha, sei lá o quê, 12, 13 anos, e eu lá na frente das crianças, oi, gente, sem noção nenhuma. Gente, tem uma atividade aqui que o professor não pôde vir, eu vim passar para vocês. Era isso. Então, assim, foi meu contato com a pedagogia foi desde a minha infância, porque minha mãe trabalhava com isso. E aí, eu fazendo pedagogia, comecei a fazer o estágio também no ano passado. Tudo, gente, foi tudo muito junto, né? Foi tudo E corrido. rápido, E eu, né? rápido, e eu consegui um emprego no Crescer, como professora de arte. E aí
Foi assim, Hum. comecei a dar aula, eu estava aqui no segundo mês de aula de verdade, com as crianças valendo ali, só que aí veio a pandemia. Então, eu ainda estou me iniciando. Nesse meio tempo também fiz o concurso para professor e possivelmente ainda terão algumas chamadas e possivelmente ainda serei professora da rede. Tomara, vamos rezar para isso, né? Quero sim trabalhar com outro público. Por quê? Porque eu pensei, trabalhar com adultos é bom, só que tem algumas limitações. A criança, a gente consegue desenvolver uma visão maior, porque na infância ocorrem as principais mudanças, as principais inserções da vida da pessoa. E aí eu posso inserir alguns elementos da arte, alguns elementos do meio ambiente, que são bandeiras que são importantíssimas. Como eu tive, eu gostaria também de passar adiante, em tocar em assuntos importantes através da arte. Então eu gostaria de ter essas experiências. Que maravilha. E me fala também, em meio a todas as suas atividades, você vem se aprimorando cada vez mais com a maquiagem profissional. Fala um pouquinho para a gente sobre esse universo que está presente tanto no cotidiano quanto em produção de moda, de cinema, de teatro, porque você já passou por essas áreas também. Fala um pouquinho para a gente. O universo da maquiagem como mercado, ele tem crescido muito. Eu fiz o curso profissional, eu já maquiava, mas aí eu fiz o curso profissional em 2014 e eu percebi que várias pessoas também estavam ali tentando fazer esse curso porque existe um mercado muito forte, não só em Anápolis, mas o mercado da beleza ele é muito crescente no Brasil. Para você ter noção, as pessoas deixam de comprar o básico para comprar cosmético. A indústria cosmética no Brasil é assustadora, é muito grande. Então, existe uma necessidade de beleza. E, assim, é uma questão que eu penso muito a respeito. E eu falei, eu vou usufruir disso. As pessoas querem pagar, eu quero receber, então eu vou fazer esse trabalho. Então, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto desse universo do delivery, que é uma modalidade que não são todas as maquiadoras que fazem, geralmente as maquiadoras montam o seu estúdio. Eu preferi manter o delivery, porque todo dia eu vou na casa de uma cliente, eu tenho uma rotina completamente diferente. Então, o pessoal me pergunta, isso aqui é toda a sua maquiagem? É a minha maleta? Ela é desse tamanho aqui. Isso aqui é toda a sua maquiagem? Toda a minha maquiagem tá aqui. Tem maquiadora que tem, sei lá, penteadeiras com gavetas enormes, com pó, não sei o que, não sei o que. Falando, eu sou minimalista, eu só tenho o que eu preciso, isso aqui eu consigo fazer muita coisa. Então, entra nessa questão de sustentabilidade também. Então, ir na casa das clientes, fazer o trabalho ali, para mim, se tornou muito mais interessante. Coisa que muitos clientes não gostam de salão e acabaram que me escolheram me fidelizaram comigo justamente pela minha modalidade delivery, de ir na casa da cliente. Ai, Eu Tainá, você me adoro. mata. E como que foi esse Então, de trabalho mercado está fazendo sendo muito crescente. esse trabalho artístico? Você indo direcionando para as artes, para o cinema, para o teatro, porque você fez também várias maquiagens, associando ao figurino também, porque nós até fizemos um trabalho juntas, que foi uma peça, né, da Fernanda, e aí você fez todo o design da maquiagem, do figurino. Como que é esse trabalho? Essa é uma vertente que foi surgindo através das pessoas que eu conheci no meio da arte. Eu gosto bastante do meio artístico, eu gosto de acompanhar a cultura na cidade, e isso me fez ter amizades, né? Então eu cultivo muitas amizades do pessoal da cultura. E aí acaba que eles me conhecendo o meu trabalho, me convidam para participar. Então, um dos trabalhos foi o Show da Vida, onde a gente desenvolveu uma maquiagem de envelhecimento que os atores tinham que fazer no palco. Então foi uma experiência incrível. Isso foi em 2013. A Natan, me lembra 13, aí, Natan. 14. 13, 14.
E aí, então, assim, foi também um desenvolvimento de figurino, porque, assim, já que a Gabi maquia, a Gabi tem o conhecimento de figurino, não que eu seja figurinista, mas eu tenho conhecimento, então eu vou fazer os desenhos, fiz os desenhos, corremos atrás dos tecidos ali para fazer a costura e tudo mais. E esse desenvolvimento criativo foi surgindo através dessas parcerias, desses convites com pessoas queridas, meus amigos pessoais, que sempre vão me fazendo convites. Teve também montagem drag queen para a Madame Casa Soberba, que foi assim também muito especial para mim fazer. Fizemos por último um documentário, um pocket, um vídeo para o Anápolis, como é que é? Festival de Teatro de Bolso, que foi uma iniciativa para um momento de pandemia. Na verdade, ele seria presencial, mas como nós não podemos nos juntar, então fizemos no formato de vídeo, e foi um formato novo para todo mundo que estava ali. Foi o Luiz, o Alexandre como diretor, então foi muito bacana fazer. Fiz a construção do envelhecimento também, de 3 momentos da Madame, a Madame velha, a Madame adulta, e como ela se transformaria no palco, e a Madame jovem. Então, cada característica através da maquiagem, e também trabalhei com figurino. Acabou que uma coisa puxou outra, aí tenho eu não sou figurinista, mas aí eu tenho algumas coisinhas, umas caixinhas, umas coisas guardadas, e isso ajuda muito para compor elementos, né? Então, assim, Gabi, eu não tenho isso aqui, mas me dá uma ideia. Tem um brechó ali, tem um lugar que você pode comprar e tal. Então, essas ideias, essa coisa de andar na rua, de pichinchar, de comprar, eu também faço bastante. Acabo fazendo uma produção, né? E eu acho interessante essas suas criações, né? São bem variadas, bem diferentes. E como que você faz isso? Como que você alimenta a sua criatividade para realizar esses trabalhos? Porque são vários trabalhos, cada um em uma área. Como que você faz toda essa alimentação de criatividade? Assim como eu falei lá na infância, o que acontecia? Eu não tinha tudo. Acho que uma criança que tem pouca coisa, ela vai ser um adulto mais criativo. Eu queria, por exemplo, uma TV da Barbie. Eu não tinha a TV da Barbie. Mas eu tinha papel e tesoura e caneta e cola. E eu o quê? Fazia a TV da Barbie. Por que não? Então, esse desenvolvimento criativo, ele é das coisas nascem coisas, como dizia o Bruno Munari. Quando eu dei aula na UEG, eu dei também uma disciplina de laboratório de criatividade. E eu falava, gente, vocês vão criar a partir de algo que já existe. Isso vai te trazer as respostas. O próprio elemento vai te trazer a resposta. Então, por exemplo, se eu tenho um figurino para criar, então eu vou captar tudo que eu puder, todos os elementos, música, os formatos, e eu vou, através dessa linha, dessas diretrizes que os próprios elementos me dão, e eu vou conseguir trilhar um novo caminho, criar um híbrido, é isso. Que legal, muito interessante. Eu acho isso. A criatividade acaba assim, você buscando coisas da infância, externo, Isso. interno, e E isso eu você digo faz. que a sua própria vivência, o seu dia a dia, olhar as coisas. Eu sou aquela pessoa que começa a olhar uma nuvem, ela começa a modificar, eu começo a imaginar, eu começo a viajar. E às vezes, num momento, às vezes eu não posso fazer isso. Às vezes eu estou dirigindo, eu tenho que prestar atenção no trânsito. E aí, de repente, eu estou viajando. Então, a mente criativa, ela não é específica de um momento, ela acontece. Ela vai fluindo. E aí, então, a gente simplesmente usa essa habilidade que todo mundo tem e só desenvolve, na verdade. Todo mundo é criativo. Eu sou criativa, a Maria é criativa, todo mundo é criativo. E essa criatividade, ela é natural, ela é do ser humano e é só o modo de olhar o que passa ali na nossa cabeça que, não, é loucura. Não, não é loucura. Tudo tem seu valor. Eu acho que é isso que eu iria te perguntar. O que fazer para as pessoas serem mais criativas? Eu acho que nós, nesse exato momento, precisamos muito ser criativos, se reinventar, se criar várias coisas para estar bem fisicamente, para estar bem emocionalmente. Aí, uma dica
Para gente que acha que não, criatividade não é essencial, eu acho que é isso, é estar mais aberto. O que você acha disso? Todo mundo tá me ouvindo, tá, né? Tá, certinho. Ela tem que ser alimentada. Então, assim, como é que a gente alimenta a nossa criatividade? A gente ouve música, a gente assiste filme, a gente vê coisas, a gente vê redes sociais, a gente vê o mundo, a gente anda um pouquinho descalço na natureza, a gente sente o universo. Tudo isso vai te dando alguma sensação. E a maneira com que se usa essa sensação é a criatividade. Então, a gente vai escolhendo os elementos, a gente seleciona o tempo todo. A gente seleciona uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, para ser criativo, você precisa sentir, olhar, usar todos os seus sentidos, sua audição, sua visão, olfato. Então, tudo isso é importante. E colocar isso de uma maneira que você vai conseguir agregar com os seus projetos. Então, mas o cheiro do café não tem nada a ver com o que eu vou fazer aqui. Mas ele pode te trazer uma lembrança. Ele pode te lembrar lá da casa da sua avó. Aí a casa da sua avó vai te lembrar o colo que ela te deu, o aconchego, uma sensação. Então uma coisa vai puxando outra. Então faça as conexões, não deixe elas se perderem, porque todas elas são importantes. Nada é banal nesse mundo. Na arte, nada é banal. Todo sentimento ele tem seu valor, tem seu lugar, tem sua hora de acontecer. É isso. Que lindo. E me fala um pouquinho quais são as pessoas que você admira, principalmente na vida, na arte, né, profissionalmente, as pessoas que te inspiraram. Quem são essas pessoas que agregaram para você? Sim. Bom, eu acho que eu poderia falar para cada área que eu trabalho, porque já trabalhei no design Sim. de moda. Design de moda, com certeza, foi minha avó, que é a costureira maravilhosa, carinhosa. O nome Na dela, perdão, pedagogia, fale de novo, porque assim, eu esqueci, mas a dona. Dona Dirce. Dona Dirce, querida. E na pedagogia, com certeza, minha mãe, que, gente, quando tinha gincana na escola, ela mobilizava todo mundo, ela mobilizava os vizinhos, ela mobilizava eu, meu irmão. A gente tinha que sair catando as coisas, sair buscando coisas para poder fazer ela ganhar a gincana dela, era maravilhoso. Então, Marina, assim, linda, né? gente, quem me conhece, conhece minha mãe, fica mais amiga da minha mãe do que de mim. Então é uma coisa assim, natural. Ela é uma Acho, pessoa iluminada. eu acho que eu fui uma dessas, né? Acabei conhecendo sua mãe e é encantadora. Não, Encantadora. minha mãe, ela é incrível. E ela é solta. Eu sou um pouco assim, metódica e às vezes virginiana, né? Tem essas coisas de colocar tudo no lugar. E isso às vezes as pessoas se afastam. Não sei, não é que se afastam, mas não sente tanta vontade. Ela não. Ela abraça as pessoas, ela ri alto, ela conversa bobeira. Eu, mãe, me mata de vergonha. Ela, me deixa, menina. Sou livre. Desse jeito. Então, assim, minha referência maior de vida, como professora, como várias coisas. Eu tenho uma referência do trabalho que é a Fabiana Haddad. Gente, Fabiana, vocês não têm noção do que é essa mulher. Ela foi coordenadora do curso. Eu sempre gosto de dar referências que são próximas a mim. O Pablo Picasso, sei lá, o Foucault. Gente, pessoas que vivem com a gente, que estão próximas da gente, todas elas não têm esse impacto na história mundial, mas tem esse impacto na nossa vida. Então, minhas referências, elas são próximas de mim. Não tem um grande referencial de exposição, mas eles têm tanta coisa para ensinar, tanta coisa para passar, e isso é muito valioso, né? Então, minhas referências são sempre próximas. E a Fabiana Haddad, coordenadora do curso de Jaraguá, e agora, como não tem, ela não. A UEG fez o desligamento dos contratos, ela não está lá mais. Mas, assim, é uma amiga que eu levo para a vida, incrível, proativa, ela consegue unir as pessoas, ela consegue fazer as pessoas se motivarem. Gente, eu quero fazer assim, igual essa pessoa. A Ana Laura, como fotógrafa, o Luiz Monteiro como fotógrafo, o olhar dele é incrível, tanto no teatro como na expressão artística, nas suas performances. Gente, se eu for começar a falar, todas as pessoas que me influenciam,
A Mariá, gente, vocês não estão entendendo o que é a Mariá na dança. Ela me inspirou a desenvolver um lado de dança que eu não tinha, uma coisa maravilhosa. Então, ai, gente, todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma coisa maravilhosa que me ensinou e me inspirou. Se eu for falar, gente, não dá tempo. E eu vejo isso e acho muito lindo, Gabi, você ter a referência, várias pessoas que passaram aqui pelo Vamos Conversar, foi e falou sobre isso, pessoas tão próximas. Porque às vezes a gente vê as pessoas longe, né, como inspiradora, mas as pessoas que estão próximas, que dá um pouquinho que ela dá, que ela te proporciona, né, faz toda a diferença na sua vida. Eu acho isso muito lindo. E você trazendo mais uma vez isso aqui, é muito, muito bom de ouvir. E me fala, como que você está se sentindo neste momento? Esse momento de pandemia que a gente está vivenciando, e quais as suas perspectivas para quando tudo isso passar? Quais são os seus Gente, movimentos? sim, eu acho muito bonito pessoas que começam a produzir loucamente, tipo a Mariá. Eu acho muito lindo, gente. Sério. Aí veio a pandemia, gente, me deu um sentimento, uma baixa, assim, porque eu não podia maquiar. Eu não podia mais ter cliente presencial. Eu não podia mais fazer algumas coisas que eu fazia. E aí, como eu entrei no doutorado, isso já saindo do mestrado e eu já entrei no doutorado, com o emocional tá fragilizado ainda, né? Quem passa por um processo de cobrança de mestrado sabe o que é. E aí, quando eu nem descansei, assim, de verdade, e aí já veio a pandemia, já veio o doutorado, então, assim, eu dei uma certa baixa. Na verdade, as pessoas podem acompanhar pelo meu Instagram. Quando eu tô melhor, eu posto mais. Quando eu não tô, eu falo assim, tem coisas mais importantes na vida. E aí, ultimamente eu falei, não, eu tenho que sair desse luto, né? Porque acaba sendo um luto coletivo. Tem gente morrendo, não tá tudo bem. Então, como é que eu vou ser feliz e produtiva, sendo que tem gente que tá numa situação difícil? A Rúbia, minha esposa, tá trabalhando na linha de frente do Covid. Então, todo dia, mais contaminados, mais gente morrendo. Então, eu tô vendo isso muito de perto. E aí, isso afeta também, né? E eu falei, gente, mas a gente não pode se deixar abater por isso, né? É normal ter esse baque, é normal, todo mundo tá tendo. É uma situação completamente atípica. Eu estive conversando com meu colega da psicologia, o Andrei. Ele falou, gente, não tem como avaliar esse momento como se fossem outros momentos. Ele nunca aconteceu na vida de ninguém. Minha avó, de 92 anos, nunca viveu uma pandemia. Foi o primeiro aniversário dela que ela fez completamente distanciada dos parentes, sem poder abraçar todo mundo. Isso é muito dolorido, assim, a gente precisa do afeto, a gente precisa das conexões, e é muito complicado nesse momento, mas a gente não pode se deixar abater, a gente tem que erguer a cabeça e lutar. Tirar a força de sei lá onde, a gente tira a força, a gente encontra essa força no eu superior da gente e a gente continua. E aí eu falei, vou continuar com algum projeto, nem que seja pequeno, nem que seja só, não precisa ser uma coisa grandiosa. Mas, gente, você conseguir levantar e limpar sua casa já é uma coisa assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, é uma conquista. Então a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, que não são pequenas, que são grandes vitórias, e continuar fazendo qualquer coisa que seja, mas faça. A vida tá passando, o ano, a gente já tá em agosto, o ano tá passando, o tempo não para. Aliás, parece que ele tá passando até mais rápido, não sei o que acontece. E a gente tem que gerenciar tudo isso, mas tem que continuar. Mesmo que pouco, continue, não para. A vida é aí. E quais os projetos que você está fazendo e desenvolvendo agora? Me fala um pouquinho deles e até mesmo fala um pouquinho sobre o seu mestrado. Você está fazendo mestrado em performances culturais. O que seria isso? Fala um pouquinho para a gente quais os projetos que estão em andamento. Então, o meu principal projeto é o doutorado e ele está sendo em performances culturais na UFG. Performances culturais, primeiro, surgiu por causa do estudo de performance dentro do desenho, mas performance, para todo mundo entender,
ela pode ser interpretada de diversas formas. Tem a performance artística, que é aquela ali que a gente senta para assistir, que a gente vê num vídeo, que a gente vai num teatro, que é uma música que a gente ouve. Isso são performances artísticas. Tem performances que você, por exemplo, vai cultivando ao longo do tempo. Nem sempre elas são através de um registro. Às vezes você vivencia todos os anos. Como, por exemplo, a festa do Divino, a festa de Nossa Senhora. E aí são as festas populares, são rituais. Então, dentro da performance, nós temos essa ideia de ritualística, né? Todos os rituais, eles são performados, eles são vistos, recebidos e concretizados. Performance é algo muito difícil de determinar, porque é um campo que não somente tem temas e teorias, mas ele não se forma como um campo específico, como, por exemplo, a história. Pessoa graduada em História, mestre em História, doutor em História. Então, assim, tem uma linha de pesquisa, tem uma linha de pesquisadores, de referenciais teóricos muito firme, muito fixa. E aí, performance, ela nasce no campo interdisciplinar. Minha vida acadêmica toda foi no campo interdisciplinar. E aí, assim, eu estudei primeiro moda, depois pedagogia, mestrado em educação interdisciplinar. Ou seja, no meu mestrado em educação eu tive colega do direito, beijo, Thiago, eu tive colega de letras, de pedagogia, de administração, ou seja, então pessoas de todas as áreas podem contribuir com o campo. É legal? Pra caramba! Só que isso não forma um campo firme, porque cada um tem a sua área de origem, né? Acaba indo aí para sua área de origem de conforto. Então, o interdisciplinar ele tem essa beleza e esse problema ao mesmo tempo. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu tenho tido muito interesse dentro da performance, eu ainda estou começando, então eu estou tendo essa noção do campo teórico agora, mas uma das coisas que eu já pude notar é que a performance cotidiana é algo muito interessante. Por exemplo, por que a gente usa cabelo longo, brinco e batom e outras pessoas não? E os homens não? Então, isso aí está dentro da performance de gênero construída. Uma das referenciais que fala disso é a Judith Butler. Então, ela fala que o gênero é algo construído. Ela também é feminista, então ela tem essa base feminista, então ela fala sobre que tudo que a mulher é uma construção, então torna-se mulher, fazendo a paráfrase com a Simone Beauvoir. Então, assim, a forma da gente viver, tudo tem alguma performance inserida. Por exemplo, se a gente tem uma arquitetura específica, se a gente tem um banheiro que é separado ali do quarto, que é separado da cozinha, é porque nosso modo de vida nos levou a ter esse tipo de desenvolvimento. Então, assim, tem culturas que não tem. Como é que a gente vai saber que isso é uma performance? Porque através do estudo de outras culturas, a gente viu que nosso modo de vida não é único. Então, estudar cultura é a base do estudo de performance. Então, a antropologia ela tem muita contribuição, a sociologia tem muita contribuição, a história a história cultural tem muita contribuição. Então, são vários campos, vários teóricos dando sua contribuição para um campo só. Por isso que eu falo que é um pouquinho complexo de se entender, porque acaba que você tem que entrar em todos os outros campos, sendo que você nunca viu. Aí a gente fica assim com medo, meu Deus, eu vou entrar num campo que eu nunca vi na vida, mas é isso mesmo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, vai conhecendo, vai lendo e entendendo como se forma. Que lindo! E muito interessante, bem explicado. Professora, pedagoga, explicou certinho. Eu entendi, eu acho que várias pessoas entenderam. E até mesmo porque é uma área nova, né? Você está doutorando. Eu falei errado, mas ela já é mestre agora, ela está doutorando. E até mesmo porque é um universo novo, onde temos, né, várias pessoas da arte, né, da cultura, e agora está vendo a necessidade, né? Então, é algo novo, mas é muito interessante. Você contribuiu muito, muito mesmo com a gente. E aí nós estamos indo para o final, uma conversa super tranquila, né? Então, assim, passou muito rápido também. E aí eu queria
saber o que a arte e a cultura trouxe para a sua vida. Qual situação, qual momento que te marcou que se você não fosse da arte, da cultura, você não tinha vivenciado? Eu vivi tantas coisas maravilhosas por causa da arte, da cultura, mas eu não posso esquecer de alguns momentos que eu vivi na faculdade, gente. A UFG, ela é um campo, assim, eu saí de uma mente, assim, para expandir enorme. Então, assim, ela é uma universidade que tem muita relação entre os cursos. Então, ali nos pátios, nos eventos, a gente tem muita conexão. E, assim, aconteciam, acho que as coisas mais interessantes relacionadas à arte e cultura aconteceram lá. Então, isso me forma, me traz lembranças, coisas que talvez a gente não viva tão cotidianamente, mas na universidade me trouxe muitas coisas. Por exemplo, eu estava sentada, tomando meu chá, esperando a aula começar, na aula cantina da FAV, e de repente uma manada de alunos de artes cênicas treinando que eles eram macacos, e eles eram de verdade, né? E eu estava embaixo da árvore, na mesa embaixo da árvore, eles subiram nessa árvore e começaram a fazer macaquice. E eu falava, gente, eu não sei se eu faço alguma coisa, eu não sei como agir, eu não sei o que fazer. E eu fiquei assim, bem com o meu chá paradinho, assim, olhando aquela situação, aquele tanto de gente. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E assim, isso aí foi uma das primeiras coisas. Depois eu comecei, gente, é o povo da EMAC, o povo tá acostumado, é o povo das técnicas. Então eu fui ficando mais acostumada, mais ou menos. E assim, acontecia sempre de um aluno nu, deitava na mesa da cantina e ele ficava. E tipo, ele estava fazendo uma performance. Foi lá que eu entendi o que era performance, porque tem também essa performance que é a performance da... Gente, me fugiu o nome da artista maravilhosa. Marina. A Marina Abramovic. E aí, ela tem essa performance de correr um risco real. Ela colocava o marido dela, não sei se era o marido na época, com um arco e flecha, segurando a flecha, e colocava contra o peito dela. Então, se ele soltasse, ela morria. Então, tinha esse risco. Então, essas experiências, eu vi tudo muito inicialmente lá. Eu conheci lá, eu agradeço imensamente meus professores, o Kefren, que deu aula de performance e moda, o Adair, que deu aula de cultura, imagem e erotismo. Então, eu tive tudo isso na graduação e me formou como eu sou hoje, podendo passar isso para os meus alunos também, quando estou professora. Que maravilha! É muito bom. E hoje eu vou fazer os agradecimentos e quem estiver aqui, fizer um print e nos divulgarem, a Gabi não falou, só que ela também é professora de maquiagem, né? Automaquiagem, e ela está com um curso online. Então, vocês que desejam fazer esse curso, e printar e marcar Maria Oliver, produtora, e Gabi Ferraz, Make, vocês vão ter um descontinho. Então, façam aí, divulgue, porque entre em contato com ela. Mas eu quero agradecer muito, muito mesmo, tá, Gabriela? Pela sua disponibilidade, por contribuir com a gente aqui um pouquinho. Vou deixar você se despedir, mas depois eu vou dar outros recadinhos também. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Para todos que eu conheço, eu quero dar um abraço virtual bem apertado, que é assim que a gente faz. E para quem eu não conheço, mas que quer me conhecer ou me conhece pelas redes sociais, Gabriela Ferraz Makeup, é o meu Instagram. Tenho cursos de automaquiagem que são feitos especificamente para a pessoa, então eu monto o curso de acordo com a necessidade da pessoa. Então, por exemplo, eu já sei maquiar, só que eu não sei fazer o olho de noite, eu não sei fazer glitter. Então, eu monto um conteúdo para serem, assim, 4 horas de curso bem aproveitadas para todo mundo. Então, é isso. Um beijo para vocês, muito obrigada. Adorei estar aqui. Gabi, muito obrigada. Gente, olha, excelente profissional.
Já acompanha a Gabriela já tem um tempo. Depois, se vocês derem uma olhadinha, até mesmo a foto desse mês que eu estou usando nas redes sociais é da Gabriela, maquiagem e fotografia, tá? Então, dá uma olhadinha no trabalho dela. E eu queria deixar alguns avisos para vocês. Hoje, o CMC, Conselho Municipal de Cultura de Anápolis, vai ter uma conferência virtual sobre a Lei Aldir Blanc. Vai ser às 18h30 pelo YouTube do CMC Anápolis. Então, fiquem atentos, vocês artistas, fazedores de cultura. Eu acho que é um momento que a gente tem que estar conhecendo e tendo maiores informações. E também os artistas e fazedores de cultura, nós estamos com um projeto em Anápolis que chama TEIA, que é um projeto para estar unindo artistas e pessoas que são fazedores de cultura e que queiram estar mais atentos às nossas informações sobre o que o artista faz, está fazendo, sobre os benefícios e deveres que nós artistas temos. Então, nos procure, pode mandar no direct que eu tenho como passar para vocês sobre esse projeto TEIA. E logo, logo eles também vai estar nas redes sociais, tá? Então, vamos articular, como diz Fernanda, tá aí, vamos articular. Tem várias pessoas do projeto que já estão aí com a gente. Então, eu quero te agradecer, Gabi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Logo, logo, a gente vai estar postando todas as pessoas que a Gabriela falou aí, para vocês estarem acompanhando também, que são pessoas fazedoras de arte, cultura, e vamos estar divulgando o perfil dela também, para vocês terem acesso, tá? Muito obrigada, beijo para você. Até quinta vamos estar com o Luiz Eduardo, presidente do CMC Anápolis, e também cinéfilo, jornalista. Eu aguardo vocês quinta-feira às 10 horas da manhã. Beijo e até quinta. Beijo.